Nós vamos para a palavra, eu só vou comentar um versículo e já vou direto para a mensagem, em o nome de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, e o versículo é 38. Diz assim, Mateus, capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu tenho certeza que muitos conhecem essa passagem bíblica. E eu quero dizer algo para você muito profundo nesta noite. Quem de nós nunca pensou em desistir? Eu tenho certeza que com você, em algum momento da sua vida, você pensou em desistir, você pensou em abandonar alguma coisa, alguma situação, alguém, um ministério, um emprego, outras coisas mais. O Senhor Jesus, aqui, ele estava triste até a morte. Ele estava muito angustiado. Jesus, ele estava sofrendo demais aqui. Sabemos que o Senhor Jesus passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Sabemos que Jesus, ele foi perseguido pelos herodianos, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, pelos judeus, pelos políticos, pelos falsos profetas. O Senhor Jesus, ele foi perseguido em todo o tempo. Sofreu decepções, decepcionou com Pedro, se decepcionou com Judas, fora as lutas que ele tinha. Agora, nesse momento aqui, ele estava enfrentando o momento mais crítico da sua vida e do seu ministério. Porque essa oração que ele fez aqui mostra o lado humano. O Senhor Jesus, ele estava tão triste que ele falou para os amigos: fica aqui comigo, vigiai comigo, que eu vou orar. E diz a palavra que ele foi e falou: meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres, que seja feita a tua vontade. Jesus pediu para que Deus afastasse ele daquele cálice, daquele sofrimento, daquele propósito, que era a cruz. Ele pediu para que Deus o afastasse dos castigos. Porque quando ele fala que afasta de mim esse cálice era o cálice do sofrimento. E Jesus só conseguiu cumprir a missão e a vontade do Pai porque ele orou. Porque senão ele teria desistido. Ele sabe o porquê ele veio. Ele sabia do propósito da sua missão. Mas aqui está mostrando o lado humano. E se Jesus passou por isso, nós também iremos passar. Eu pergunto e responda para você mesmo. Você já pensou em desistir alguma vez? Eu vou dizer para você. Eu muitas vezes pensei em desistir. Todos nós temos esse momento nas nossas vidas. Todos nós temos. Tem pessoas que desistem por vários fatores, por vários motivos. Tem pessoas que querem desistir do seu chamado. Tem pessoas que querem que Deus o afaste do seu ministério, do seu chamado, do propósito que Deus deu a ela. Às vezes ela quer que Deus o afaste do cálice, do sofrimento na família. Ela quer que Deus o afaste, que tire, que o livre. E tantas outras coisas mais. Mas por que as pessoas desistem?
Por que que Jesus não desistiu? Porque ele teve que orar. Jesus teve que orar aqui no mínimo 3 horas. Ele foi, orou 1 hora, voltou, disse para Pedro, em 1 hora você pôde vigiar comigo. Jesus foi novamente, voltou, foi novamente e voltou. Jesus venceu aquilo na oração, pessoal. Não tem outro meio de vencer o desânimo, de vencer a desistência, se não for através da oração. E às vezes não vai ser nem fácil orar. Jesus, ele repetiu durante 3 horas as mesmas palavras, as mesmas orações. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, o que tu queres. E ele foi orando e clamando a respeito disso. Será que Jesus não sabia orar? Claro que ele sabia orar. Mas era um momento muito crítico, porque passava na mente dele em desistir, em abandonar. Então, para fazer a vontade do Pai, ele teve que orar e vencer aquela situação na oração. Tem gente que está tão desanimada, mas não ora. Tem que orar. Jesus, a luta foi tão árdua, a oração de Cristo, que ele suou gotas de sangue. Que Deus teve que enviar um anjo para confortá-lo. Então, desistir, quem nunca pensou em fazer isso? Quem nunca pediu para Deus, Deus, eu não quero mais, mas isso aqui afasta de mim, se for possível, eu não quero mais fazer a tua obra, eu não quero mais servir ao ministério, eu não quero mais fazer isso na minha casa, na minha família, eu abro mão, não quero mais. Tem gente que chegou no seu limite, tem gente que chegou nesse momento. E por que as pessoas desistem? Muitas das pessoas, às vezes, por causa de uma luta, por causa de uma diversidade que ela está enfrentando e ela acha que é impossível, que não tem jeito. É aquela pessoa que não vê uma luz no final do túnel. A pessoa entra em desespero. A pessoa fica tomada pelo pânico. Então, uma das coisas é essa. Tem gente que fica presa ao passado. Está lá no passado preso e está desanimado. Porque só fica pensando nas coisas que já passaram, que já se foi. Aí as pessoas desistem de avançar. Ela não faz como o apóstolo Paulo, que disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem esquece, prossegue. É o caso de José, quando Deus realizou o sonho dele. O primeiro filho que ele teve foi Manassés, porque ele disse, Deus me ajudou a esquecer. O segundo foi Efraim, porque ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então quem esquece, cresce. Não podemos ficar presos ao passado, temos que sair de lá, não temos que ter saudade do passado. Tem gente que teve sucesso no passado e fica vivendo da saudade do passado e tem saudade disso. E não cresce mais, só lembra do tempo bom e hoje ela acha que não pode crescer, que ela não pode despontar, que ela não pode ter sucesso. Infelizmente tem muita gente assim. Outro motivo que as pessoas ficam desanimadas porque tem medo do futuro. Tem pessoas que têm medo de falhar, têm medo de errar. E às vezes deseja aquele sucesso, a pessoa deseja aquela conquista, mas fica com medo. Ela se sente insegura, ela não confia nela mesma. Você só pode confiar em si a partir do momento que você confiar em Deus. Aí sim. A partir do momento que você confia em Deus, vai, que Deus é contigo. Se Deus é contigo, é porque Ele confia em você, quando você tem fé nele. Então você também tem que acreditar em você. Se Deus acredita em mim, eu só tenho que crer no que Ele falou, eu vou. Em nome de Jesus. Crer em você mesmo é você crer aquilo no que diz a palavra. Você precisa tomar conta do seu coração. E não deixar nenhuma dúvida entrar no seu coração. Porque senão você vai desistir. Outras pessoas desistem porque resistem à mudança, têm medo de mudança. Tem pessoas que não aceitam mudar o seu jeito. Às vezes uma direção que Deus dá, ela fica com medo.
Mas se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer lá? Então, mas se Deus te deu a decisão, se Deus te dirigiu, pode ir. Você não tem que ter medo. E às vezes é necessário uma mudança. Quem já fez mudança de casa sabe como que é, ou qualquer outro tipo de mudança. Ou mudar as coisas de lugar, às vezes é necessário. A gente precisa mudar as coisas de lugar. É fácil? Não é. Às vezes mudar de uma casa para outra. Carregar os móveis, o trabalhão que dá, é trabalhoso, é árduo. Mas nós não podemos resistir à mudança. Nós temos que se adequar ao momento. Por exemplo, a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. A palavra de Deus é a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós, às vezes, precisamos mudar o nosso jeito de ser. Às vezes, nós precisamos nos adaptar ao momento. Nós, até mesmo eu, como pregador do Evangelho, eu não posso mais atuar, um exemplo, tá, pessoal? Me converti na década de 90. Eu não posso, por exemplo, atuar, um exemplo aqui bem simples para você entender, do mesmo jeito que alguns atuavam na década de 80, 90, 2000. Muita coisa mudou. Eu preciso ver o que está acontecendo e querer mudança. Eu tenho que mudar. Hoje, as pessoas estão muito bem informadas. As pessoas têm acesso a muitas coisas. E eu não posso ficar no passado. A palavra não muda. O poder de Deus não muda. A unção não muda. Mas muitas coisas mudam. Eu não posso chegar no altar, por exemplo, vestido com a mesma roupa do João Batista, o profeta. Já pensou? Uma roupa de pele de camelo, um cinto de couro do lado pregando, as pessoas vão dizer que eu sou o homem das cavernas. Eu não estou adaptado. Isso é um outro momento. A gente precisa entender o momento de cada um. A gente precisa entender o mover do Espírito Santo. Tem coisas que Deus me usou para fazer, que abençoou muito, mas passou, não é para agora. Eu tenho que aceitar essa mudança. E muito. Porque quem dá o crescimento é Deus. Um planta, tu rega, mas Deus dá o crescimento. E se a gente não aceitar a mudança, Deus levanta outros. E a gente vai ficar ultrapassado. A gente vai ficar na mesmice. A gente vai ficar, é que nem aquela picape, um carro, né, um jipe que está na lama, derrapando, aquele trator e não sai, irmãos. Nós precisamos seguir, mas a gente tem que aceitar a mudança. Quem me conhece sabe que eu mudei muitas coisas. E a gente tem que continuar mudando. Em nome de Jesus. As coisas de Deus se renovam. As coisas de Deus é diferente. Então, muitas pessoas desistem porque não aceitam mudança. Então, já que eu tenho que mudar, fazer isso, eu não aceito. É do meu jeito, pronto, e acabou. A pessoa que tem essa atitude, ela vai sofrer, e quem está do lado vai sofrer, e vai chegar um momento também que vai abrir mão. As coisas estão evoluindo. Antigamente, aí, um tempo atrás, não faz muito tempo não, as pessoas usavam, né, datilografia, né, máquina de escrever. Hoje mudou. Hoje é muito mais rápido. Está tudo muito mais rápido. E a gente precisa estar ligado nisso. Tem gente que precisa mudar o seu jeito de falar. Tem gente que precisa mudar a sua postura. Tem gente que precisa mudar o seu interior. Mas tem gente que não quer. Eu não nasci desse jeito, eu vou continuar desse jeito. Deus me usa desse jeito, eu vou continuar desse jeito. Vai ficar ultrapassado. Vai ficar para trás. A gente precisa ser sábios no tempo, como diz a palavra de Deus. Outras pessoas desistem porque têm medo de falhar. Tem muitas pessoas que têm medo, irmãos, do desafio. O desafio, ele vem para mim, vem para você. E às vezes esse desafio é uma promoção. E às vezes o desafio vem em forma de Golias. Gigante, alto, algo aparentemente impossível para derrotar, para derrubar. Mas aí que está a promoção da pessoa. Olha o que ele recebeu depois que derrotou o gigante.
Ele teve sucesso. Davi ele saiu do anonimato depois que ele matou o gigante. E olha que ele já tinha matado o urso, tinha matado o leão, mas ninguém conhecia ele não. Ele ficou conhecido depois que matou o gigante Golias. Aí ele saiu do anonimato. Mas ele não tinha medo de falhar. Ele não tinha medo de se der errado. Não, eu vou para cima. O Thomas Edison, né, diz a história, o inventor da lâmpada. Irmãos, ele queimou, olha que coisa, ele queimou não, né? 2.000 lâmpadas queimaram, outros dizem 1.000, para uma dar certo. Ele não desistiu. A gente não pode desistir, não é porque a pessoa perdeu uma luta, não quer dizer que ela perdeu a guerra. Não. Olha o que o nosso Senhor Jesus enfrentou. Olha o que o apóstolo Paulo enfrentou. Quantas marcas, quantas feridas, apedrejamento, tantas outras coisas. Mas ele não era uma pessoa que desistia. Passava lutas? Passavam. Teve um momento dele pensar em fazer isso, ele diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueço, mas digo fraco eu sou forte. Por isso que ele dizia, eu amo esse versículo, ele fala assim, se eu não me engano, segunda carta aos Coríntios 5,7, por isso que estamos, 5,6, por isso que estamos sempre de bom ânimo. Porque andamos por fé e não por vista. Aqui está o segredo. Por que Jesus venceu aquela situação? Porque ele orou. Ele andava por fé, não andava por vista. Se ele agisse na emoção, ele perderia. E coitado da gente, irmãos. Como a gente seria salvo? Não seríamos. Jesus tinha que cumprir aquela missão. Irmãos, tem muita gente que precisa que a gente vença para que ela seja alcançada, para que Deus o abençoe, para que Deus faça uma grande obra através de nós. Por isso que a gente não pode desistir. Tem gente que desistiu de fazer muitas coisas para Deus. Não, volte ao início de tudo. Volte às primeiras obras. Em o nome de Jesus Cristo. Faça isso. Pastor, eu penso em desistir, ou eu desisti porque eu fico pensando nos meus erros, dos erros cometidos no passado. Ué, você não confia que Deus, a partir do momento que você confessou o seu pecado, Ele perdoou? Talvez você não está perdoando a si mesmo. Porque Deus já te perdoou a partir do momento que você confessou. Talvez é você que precisa mudar dentro de você mesmo e aceitar o perdão de Deus. Aceitar a misericórdia de Deus e esquecer os seus fracassos, as suas derrotas, os seus erros, as suas falhas. Mais uma vez, por que o apóstolo Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo? Porque as pessoas ficavam apontando o dedo para ele, mas você matou o crente. Você entrava nas igrejas, nas casas, mandava prender as pessoas. Você apedrejou Estevão, você consentiu na morte de muita gente. Mas ele mesmo fala em Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não fica preso aos seus erros que você fez. Talvez na ignorância você fez uma maldade para alguém. Você fez um trabalho de macumba para alguém, porque você pensou que estava ajudando. De repente fez um aborto. De repente usava drogas, outras coisas mais. Mas a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus Cristo, Deus lançou no mar do esquecimento. Então se perdoa. Você tem que se animar, você tem que andar por fé em o nome de Jesus Cristo. Muita gente desiste por causa disso. Não seja uma pessoa insegura. Muitas pessoas desistem porque acham também que não tem mais jeito. Tem gente que acha que a situação é impossível. Muitas pessoas desistem, como eu estava falando, por vários motivos. Irmãos, não desista. A pessoa começa, só desiste quem começa, irmãos. Coloque isso no seu coração. Se você começou a fazer algo, vá até o fim. Não faz nada pela metade, não. Deus não faz nada pela metade. Só desiste quem começou alguma coisa. Tem gente que começou a orar por alguém. Tem gente que começou a construir, começou um propósito. Deus deu a direção. Não pare. Deu uma promessa, a pessoa começou a orar, começou a interceder. Não desista. Em nome de Jesus. Tem gente que está pensando em abandonar o barco.
Tem gente que está tão desanimado que não tem mais forças para lutar. Desanimou, se entregou. Tem gente que está para entregar o seu ministério. Tem gente que está para entregar o seu chamado, pedindo para Deus o afastar disso, desses compromissos. Não, mas Deus te levantou. Eu costumo dizer o que Jesus disse: te persigam na cidade, vai para outra. Mas não abandone aquilo que Deus te deu, a unção que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. Ou você acha que comigo é diferente? Um exemplo disso é Cristo. Todos nós passamos por esses momentos. E só vamos vencer em oração. Nós vamos vencer em oração. Tem gente que vai acontecer que não aconteceu com Cristo. Ele foi orar, voltou e falou: mas nenhuma hora você pôde vigiar comigo. Porque também eles estavam na mesma situação ali. Eles estavam com Cristo. Eles estavam juntos, no mesmo propósito ali. Jesus o levou porque eu confiava nele. Mas olha que coisa. Se Jesus dependesse da oração de Pedro, de Tiago e João, ele não seria abençoado. Não teria intervenção divina. Se Jesus contasse com as orações dele, meu Deus do céu. Mas nem por isso ele desanimou. Talvez você até pediu para alguém orar por você, interceder com você. A pessoa às vezes está até com você. E aí você está esperando aquela pessoa orar, ela está dormindo. Ela está perdendo foco, ela está desanimando. Mas não deixe isso acontecer com você. Em nome de Jesus, vai lá e ora novamente. Mesmo se não aconteceu. Jesus teve que orar novamente porque ele não sentiu alegria, liberdade no espírito. Ele não sentiu um sinal de vitória. Ele não sentiu o sinal verde. Ele teve que voltar e orar. Porque aquilo estava martelando dentro dele. Era uma luta entre o espírito, né, e a alma. Uma luta entre o espírito e o corpo. É uma batalha ferrenha ali. Ele teve que vencer isso. Às vezes a pessoa pensa que certas situações ela vai vencer fazendo uma oraçãozinha qualquer. Não, tem oração que você vai ter que insistir para vencer o desânimo. E nesse momento vem as dúvidas, vem as tentações, dizendo que você não pode, que você é incapaz, que não tem jeito mesmo. E de quem é essa fala? De quem são esses pensamentos? É de Satanás. Então muitas pessoas desistem por vários motivos. Outra coisa que para mim é um dos principais. Muitas pessoas desistem porque esperam resultados rápidos. Não aconteceu. Eu venho orando, eu venho clamando. Não aconteceu. Então, mas quantas coisas aconteceram na sua vida que Deus fez? Só porque isso ainda não aconteceu na sua vida, você vai desistir. Já pensou se Abraão fizesse isso? Abraão, Deus estava abençoando ele em tudo. Faltava uma bênção. Ele não desistiu. E não desista. Você está esperando um resultado rápido? Não. Tem coisas que o resultado não vai ser rápido. Eu vou te dar um exemplo aqui conhecidíssimo. Quando Elias desafiou os profetas de Baal clamando o fogo do céu, quando chegou a vez de Elias orar, ele orou. O fogo caiu na hora. Mas quando ele for orar por chuva, ele teve que perseverar em oração. Na 7ª oração que ele fez, que veio a chuva. Você tem que discernir isso. Às vezes parece que nada vai dar certo. Às vezes a gente olha, principalmente nos dias de hoje. Irmão, se a gente olhar, quem é espiritual sabe que eu estou falando, dizendo bem tudo. Se a gente olhar para o que está acontecendo hoje, se não tiver discernimento, vai desanimar, vai se esfriar, vai se abater, vai desistir. Ela não vai conseguir chegar no final. Porque Jesus ele fala na sua palavra, ao que vencer. Leia as cartas, né, que foram endereçadas às igrejas lá no livro de Apocalipse. Ao que vencer? Ao que vencer? E tem gente que não vai vencer, vai desistir, vai abrir mão. Porque esperou o resultado fácil. Ou fica acreditando em falsas promessas de certos pregadores. Faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo, sendo que Deus não inspirou. Às vezes é fala dele. E a pessoa não consegue discernir isso. Começa a trabalhar o psicológico da pessoa para ter resultado rápido. Vem aqui que eu vou resolver seu problema. Aí a pessoa vai e não resolve. E aí? Será que é Deus que é culpado disso? Não, tem que ensinar a fé para a pessoa. Tem que ensinar a palavra. Por isso que você vê hoje, no meio dessa pandemia, quantas pessoas se esfriaram. Mas se esfriaram demais.
Muitos deixaram de congregar, outros se desviaram. Em plena pandemia, olha que coisa séria. Sendo que se a pessoa partir sem Jesus, se a pessoa partir desviada, ela vai para onde, pessoal? Olha como o diabo cega as pessoas. Jesus não mudou. Hoje, infelizmente, ou de um tempo para cá, é pregado um evangelho de facilidade. Um evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Tem que carregá-la. É renúncia. É abrir mão dos seus desejos, da sua própria vontade. Não existe isso. Porque quem vive sem renúncia, uma hora vai abandonar, irmãos. Não tem como. No que abrir mão dos seus desejos, da sua vontade, não adianta. E tem que nascer de novo. Tem que nascer da água do Espírito. Quem é nascido de novo, a pessoa consegue discernir. Aquela pessoa nasceu de novo pelas atitudes, pelos frutos do Espírito. É diferente. Quem nasceu de novo até falha, mas nunca vai negar Jesus. Nunca vai deixar Jesus. Ela pode até pensar em desistir, mas ela teve um encontro com Jesus. Não tem como. Quem experimentou Jesus não consegue deixá-lo. Não consegue. Agora, se a pessoa não nasceu de novo, aí, meu querido, uma hora vai negar Jesus com Pedro, porque Pedro não era convertido. Por isso que ele negou Jesus 3 vezes. Outra coisa que eu estou finalizando, eu vou finalizar. Tem muitas pessoas que desistem por causa de acomodação. Se contenta com o medíocre. É aquela pessoa que se contenta com qualquer coisa. Ah, tá bom. Eu li um livro, e nesse livro ele fala que o bom é inimigo. É o inimigo do melhor. Coloque no seu coração de sempre querer crescer em Deus. Na palavra. Busca Deus. Busca a palavra de Deus. Em nome de Jesus, seja a diferença nesse mundo. Seja a luz do mundo. As pessoas precisam ver Deus em você. Ver a palavra de Deus em você. Quando o Elias foi arrebatado, antes de ser arrebatado, ele pegou o manto dele e tocou na água, no Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu. Esse manto caiu sobre Elias. Ou sobre Eliseu, perdão. Estou resumindo aqui a história. Quando ele volta, depois que o Elias foi arrebatado, ele pega e fala assim, cadê os dedos de Elias? E toca na água. Vocês estão entendendo? O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Porque aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Se você está pensando em desistir, seja de qualquer coisa, faça como Jesus. Eu vou ler novamente para não ficar na minha palavra. Eu não li o texto todo. Porque a revelação que eu quis trazer, que Deus me deu, colocou no meu coração essa revelação. Diz, no versículo, capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Toma cuidado com certos ensinamentos que diz, mas Jesus era Deus. Verdade. Mas não é toda a verdade. Mas ele se esvaziou, Filipenses 2:5 diante diz isso. E vem em forma de homem. Se ele viesse como Deus, Deus não precisa ser batizado com o Espírito Santo. E Deus também não precisa orar. Jesus orou. Jesus teve que falar com Deus. Deus precisa orar para alguém? Quem é superior a ele? Não existe. Se Jesus precisou orar, tinha uma vida cheia do Espírito Santo na palavra,
Imagine a gente. E ele venceu esse desânimo, essa luta, essa adversidade na oração, porque ele não queria passar por aquela situação. Ele pediu para Deus o afastar. Talvez você está nessa mesma situação. Ore a Deus. Seja sincero, Deus, eu estou querendo desistir do meu chamado, do meu ministério. Eu quero que o Senhor afaste de mim isso, aquilo. Eu não quero mais. Mas se Deus te deu um propósito, uma missão, vá orar e vai vencer isso em oração. Mesmo se você, entre aspas, suar gotas de sangue. Mesmo se você lutar com um anjo, for ferido na coxa. Mesmo se você for parar lá na cova dos leões ou na fornalha de fogo. Vá orar, você vai vencer. O desânimo se vence com oração. Em nome de Jesus. A desistência se vence na oração. Por isso, não desista. Insista naquilo que Deus te chamou. Essa é a palavra em o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que, se você puder fechar aí os teus olhos, quero levantar um clamor a Deus aqui em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado Deus e eterno Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra. E o Senhor nos mostrou, ó Deus querido, como vencer o desânimo. É só através da oração. Sabemos que tem momentos que não é fácil orar, Jesus. Às vezes citamos só as mesmas palavras, porque a luta às vezes é árdua. Como o nosso Cristo, como o nosso Senhor. Às vezes não queremos passar por certas situações, porque a luta às vezes é muito grande. Tem muitas pessoas, meu Deus, desanimadas. Outras estão desistindo. Desanimam e desistem. Uma coisa chama a outra. Mas em nome de Jesus eu peço a Ti um despertamento no espírito de cada pessoa. Para que, como Cristo nosso Senhor, essa pessoa venha Te buscar. E se for necessário, meu Pai, faça como Tu fizeste com o profeta Elias, que estava tão desanimado, que se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Mas só tinha vida para ele e arrebatamento. E o Senhor enviou os corvos para o sustentarem. O Senhor enviou anjo para o sustentar. Meu Deus querido, o Senhor enviou uma viúva para o sustentar. Eu sei que não será diferente com esta pessoa. Eu sei que a caminhada para essa pessoa, o propósito do Senhor para a vida dela ainda é muito grande. Tem uma grande caminhada. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, se necessário, desperte ela, ajude ela, envie o Teu anjo, Espírito Santo a fortaleça, levante. Abra o entendimento desta pessoa, porque ainda ela tem que ungir o Eliseu, Deus, espiritualmente falando. Tem missões ainda para ela. Tem muitas pessoas que depende do ânimo dela. Então, meu Pai, abençoa para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seu ministério. E que haja um avivamento espiritual na vida dela. Um avivamento ministerial. Espírito Santo, que todas as cadeias sejam quebradas nesta hora. Basta somente a tua unção para despedaçar todo o jugo. Faça isso, meu Deus, neste momento. E que essa pessoa seja motivada nesta hora a caminhar. Ou que ela seja levantada pelo teu poder, em nome de Jesus, para cumprir o teu propósito, para a tua glória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Só tem um jeito de vencer o desânimo. Não se entregue, não pense em fazer besteira, não faça isso. Tem gente que acha que não tem mais jeito para a vida dela. Tem Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus. Abre o seu coração para Ele, fale com Ele. Ele vai te dirigir.
Se você não tem igreja para congregar, Deus vai te dirigir uma igreja para você congregar, onde se prega a palavra. Mas não desista. Tem gente que está pensando em fazer besteira, não faça isso. Ah, eu sou um caso perdido. Não é, você está desanimado aí. Não, não. Muda essa mente aí, vai falar com Deus. Ele vai te ajudar, vai te dirigir. Em o nome de Jesus.